Bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam prontos para mais uma sexta-feira de videoaulas de língua portuguesa. E aí, prontos? Então, eu desejo para vocês aí um ótimo final de semana e que vocês realizem as atividades propostas na produção acadêmica para a semana que vem, tá certo? Fica aqui o beijo da prof. Então, vamos para a nossa videoaula? Então, vamos lá. A nossa videoaula hoje é sobre análise linguística. Certo? Então, é a aula 1 do quarto bimestre, referente a orações subordinadas adverbiais, que estão no caderno de atividades de vocês. Mas antes, vai aqui um recadinho da professora Hilde, que é, vamos ver lá. Veja, a força da superação tem que ser maior do que qualquer coisa. A gente deve superar os obstáculos que estão aparecendo para a gente. Claro que não são fáceis. Não são fáceis, mas são superáveis. Só basta força de vontade, tá certo? Então, lembrem-se disso e não desistam aí de realizar as atividades. Quem está realizando, continue realizando, parabéns. Aqueles que ainda não estão conseguindo acompanhar, não esqueçam, você tem que colocar lá suas atividades em dia para que você possa estudar para as atividades avaliativas, certo? Então, vamos ver. Olha lá, oração subordinada adverbial, caderno de atividades, quarto bimestre, páginas 2 a 7. O que são orações subordinadas adverbiais? Na verdade, as orações subordinadas adverbiais, elas exercem uma função sintática de adjunto adverbial. Professora, mas o que é isso? Não se preocupem, logo na sequência eu vou explicar isso através de exemplos, tá certo? Orações subordinadas adverbiais, quando aparecem desenvolvidas, ou seja, o que é uma oração adverbial desenvolvida? É quando ela, por exemplo, na sua extensão da oração, do período, ela é iniciada com uma conjunção subordinativa que estabelece sentido. Então, o foco não é decorar quais são as orações subordinadas adverbiais, mas sim prestar atenção nas conjunções subordinativas que estabelecem sentido para que você possa entender o sentido e, dessa forma, não precisar decorar, mas sim identificar e aprender. Tá certo? Então, período composto. Como nós vimos, um período composto ele é formado por duas ou mais orações. E ele pode ser de três tipos. Primeiro, pode ser o período composto por coordenação, onde os períodos são, na verdade, eles são independentes. No segundo, a segunda opção, período composto por subordinação, onde eu tenho uma oração principal que pede complemento. E esse complemento vem em forma de oração subordinada. Por que adverbial? Porque ela faz papel, ela tem a função sintática de adjunto adverbial, que indica, que é um termo acessório, e que indica lugar, modo, né? Então, é muito simples, é só focar no quê? Focar na conjunção subordinativa. Então, no período composto por subordinação, há uma oração principal e uma ou mais orações subordinadas. Estas podem ser substantivas, como nós já vimos, adjetivas ou adverbiais. A oração subordinada é aquela que exerce uma função sintática, ou seja, ela complementa a oração principal, fazendo papel ou de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, em relação à oração principal. Vejam lá a estrutura dos períodos a seguir. Eu tenho uma estrutura do período simples. O aluno precisava da ajuda da professora. Veja que eu só tenho um verbo. Esse verbo ele é transitivo indireto. Por que transitivo indireto? Porque precisa de complemento. E o seu complemento, entre o complemento, veja, entre o complemento, tá, da ajuda da professora e o verbo transitivo indireto, eu tenho a preposição da, certo? Preposição da, de mais a. No período composto, o aluno precisava de quê? Preste atenção. Precisava de que a professora o ajudasse. Percebe que aqui eu tenho uma outra oração porque eu tenho um outro verbo? Ajudasse é verbo. Ajudasse a quem? A professora, né? De que a professora o ajudasse. Então, perceba o seguinte, que aqui, tendo uma outra oração, eu tenho o período composto, porque eu tenho o verbo aqui e tenho o verbo também no objeto indireto. Olha, quando eu digo o aluno precisava, a pergunta que vem logo em seguida é
de que. E esse de que vem em forma de oração, porque tem um verbo aqui. Desta forma, toda esta oração complementa a oração principal, que é o aluno precisava, ok? Aqui, sujeito, verbo intransitivo e adjunto adverbial. Período simples. A moça viajou à noite. Veja, a moça viajou, o sentido está completo. À noite é uma informação complementar, uma informação acessória. Adjunto adverbial. À noite. Se eu tiro à noite, veja que não vai, o verbo não vai perder o sentido que ele veio a ser feito, certo? Período composto. A moça viajou. Viajou quando? Anoiteceu. Então, por que é um período composto? Porque eu tenho o verbo viajou e eu tenho o verbo anoiteceu. Veja que isso aqui quando anoiteceu é uma oração que complementa a oração principal, que é a moça viajou. Desta forma, eu tenho, né, uma oração principal, a moça viajou, e quem viajou quando anoiteceu. Veja que quando anoiteceu, aqui eu tenho outro verbo, outro período que complementa esse, fazendo também papel de adjunto adverbial. Entenderam? Então, qual é a função sintática de quando anoiteceu? Ser uma oração subordinada adverbial de tempo, tá certo? Observe que a estrutura dos períodos simples e compostos é semelhante. No segundo exemplo, a função sintática do adjunto adverbial é exercida no período simples, pela locução adverbial à noite, e no período composto pela oração subordinada adverbial quando anoiteceu. Exemplos. Eu venho trazendo para vocês uma oração aqui, um período. Olha, Maia e Pedro tremiam de medo. Veja que de medo é o quê? Um adjunto adverbial de causa. Eles tremiam de quê? Qual era o motivo, a causa deles tremerem? O medo. Maia e Pedro tremiam. Porque, veja que esse porquê introduz a oração subordinada, complementando a oração principal. Maia e Pedro tremiam, é a oração principal, porque é conjunção subordinativa, tinham medo. Entendem que é o porquê que indica o sentido estabelecido entre a função sintática da oração subordinada, que complementa a oração principal. Oração subordinada adverbial causal. Aqui eu trouxe algumas orações subordinadas, exemplos de orações subordinadas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tipos de oração subordinada adverbial. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Causa, não saí porque choveu. Veja que a causa de eu não ter saído era porque choveu. Percebe que aqui entre não sair, que é a primeira oração e a oração principal, ela vem, veja, a oração subordinada, que tem função de advérbio, ela vem introduzida pela conjunção subordinada porque, que indica a causa. Consecutiva, choveu tanto que não saí. Né? A consequência de não ter saído é o quê? Que choveu tanto. E veja que o que introduz a oração subordinada não sair, né? A oração principal. Condicional. Ó, caso chova, não vou sair. Veja que caso tá vindo no início da oração, tá? Porque não importa aqui, gente, qual é digamos assim, a posição. No caso dessa oração aqui condicional, não vou sair é a oração principal. E veja que a introdução da oração subordinada à oração principal vem através da conjunção subordinativa caso. Então, a ordem dos fatores não altera aí o produto. Concessiva, concessão. Vou sair e tem aí uma concessão. Olha, vou sair mesmo que chova. Então, esse mesmo que, tá, é uma locução conjuntiva subordinativa. O que é locução? Quando eu tenho mais de uma palavra fazendo função aí no caso de conjunção. Comparativa, quando hoje choveu tanto quanto ontem. Veja que esse quanto indica uma comparação.
e introduz a oração subordinada, a oração principal complementando-a, indicando o quê? Uma conjunção subordinativa quanto? Conformidade ou conformativa. Choveu muito de acordo, conforme eu havia previsto. Então, há uma conformidade de informação. Finalidade. Levei uma capa para que não me molhasse. Então, qual é a finalidade de eu ter levado a capa? Eu levei para que. Então, aqui também eu tenho, né, uma conjunção subordinativa, locução conjuntiva subordinativa, que introduz a oração subordinada à oração principal com a função de advérbio. Proporcional ou proporção. À medida que chovia, a cidade ficava um caos. Então, veja que aqui também alteraram-se a ordem. Olha, a oração principal é a cidade ficava um caos. Veja que a medida é uma proporção. À medida que chovia. Então, acontecia o quê? Que a cidade ficava um caos proporcionalmente à medida que chovia. Temporal. Quando cheguei em casa, começou a chover. Olha, começou a chover é a oração principal. Quando cheguei em casa, introduzida, olha, pela conjunção subordinativa quando, né? Fazendo papel de advérbio, complementando quem? Começou a chover. Ótimo? Vamos para a próxima. Então, aqui eu trouxe para vocês os tipos de orações subordinadas, adverbiais, e as conjunções que estabelecem o sentido. Por exemplo, aqui de tempo, olha lá. Chovia muito, quando, né? O artilheiro fez o gol assim que, desde que, o aluno logo que, Marcelo me ajudava sempre que preciso. Então, indica um tempo ou um momento em que ocorre o fato expresso pela oração principal. Essas orações são introduzidas por conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas temporais. Quando, logo que, assim que, desde que, sempre que, mal que, enquanto que. Então, desta forma, eu tenho aqui orações, olha, vejam só, orações subordinadas adverbiais temporais. O que indica que trata-se de tempo? Porque tanto usando conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas, né, introduzindo, né, a oração subordinada à oração principal, indica tempo. Eu tenho também aqui, são 9, como eu havia falado para vocês, as concessivas, indicam uma concessão, isto é, um fato contrário à ação, mas capaz de impedi-las. Né? Essas orações são introduzidas por conjunções e locuções conjuntivas subordinativas concessivas. Embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, conquanto que, por mais que, se bem que, etc. Essas explicações aqui que eu estou passando para vocês está no caderno de atividades de vocês, do 4º bimestre, a partir da página 2, tá certo, turma? Condicional expressa uma condição, uma hipótese necessária para que ocorra o fato mencionado na oração principal. Essas orações são introduzidas por conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas, condicionais, que indicam uma condição. Para que eu realize algo, é se, caso, seja, contanto que, desde que, a menos que, sem que, uma vez que e salvo que. Conformativas apresentam uma ideia de conformidade, de concordância em relação ao que foi expresso na oração principal, ou seja, eu digo, informo algo na oração principal e confirmo através de uma conjunção ou locução conjuntiva subordinativa, que pode ser consoante, como, segundo, conforme, ok? Proporcionais indicam uma proporção em relação ao fato expresso pela oração principal. Denotam também simultaneidade, isto é, que dois fatos ocorrem ao mesmo tempo. Essas orações são iniciadas por conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas proporcionais. A proporção que, a medida que, a passo que, quanto mais, mais quanto, menos, menos, etc. Então, aqui, gente, eu só estou lendo para vocês porque eu já expliquei isso anteriormente nos slides anteriores. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, mandem
tanto no recados como também no produção acadêmica. Comparativas indicam uma comparação em relação ao que foi expresso pela oração principal, podendo apresentar nuances de sentido. Revelam uma relação de semelhança, superioridade ou inferioridade, então, entre outros elementos comparados. Então, vejam só, entre a oração principal e a oração que faz papel aí, função de complemento, né? Ó, Jorge é tão alto, tão como, é uma estrutura que indica comparação. O velocista jamaicano Usain Bolt é rápido, como João estudou direito assim como, e estas férias serão mais do que, também indica uma estrutura de comparação. Mas prestem atenção, nas orações comparativas o verbo geralmente é o mesmo da oração principal, por isso ele costuma ficar implícito, ou seja, ele não está escrito na frase, porém eu entendo que eu poderia repetir, mas para que o texto, a oração não fique tão repetitiva, eu faço o quê? Eu omito o verbo. Então, durante a reunião, os pais estavam mais tensos do que estavam os filhos. Percebem? Isso aí pode ser um problema se você esquecer que o verbo também pode vir implícito, ou seja, ele não está escrito, porém ele está lá em sentido. Tá certo? Orações subordinadas adverbiais finais. Então, é aquela que indica uma finalidade, né, para o fato que foi expresso na oração principal. Então, eu tenho aí essas orações que são introduzidas por conjunções e locuções conjuntivas, subordinativas finais, para que, a fim de que, etc. A expressão a fim de significa com o objetivo de, com a finalidade de, e podem ser substituídas pela palavra para. Então, se você quiser fazer lá uma prova, né, a prova dos nove, exemplo, o aluno estudou a fim de passar, o aluno estudou para passar no vestibular. Então, a palavra afim significa afinidade, quando é junto, tá? Então, vocês não podem confundir. Afim separado é conjunção subordinativa final e afim junto significa afinidade, semelhança ou relação, que não tenha o mesmo sentido que afim separado, né, separado do fim, tá certo? Orações subordinadas adverbiais consecutivas. Então, expressa uma consequência. Se algo foi citado na oração principal, qual será a consequência? A consequência virá introduzida por uma conjunção ou locução conjuntiva. Então, turma, veja, não vale a pena vocês decorarem, mas vale a pena vocês entenderem o sentido que aquela conjunção que introduz, que está no início da oração subordinada, estabelece, tá? Então, aí, neste caso, nós estamos falando tão, que, tanto que, tal, que, tamanho que, de tal modo que, uma vez que, de sorte que, ok? Oração subordinada adverbial causal. Veja, elas indicam um causa, um motivo, que leva à consequência expressa pela oração principal. As orações causais são frequentemente empregadas em texto de divulgação científica e em reportagens, gêneros nos quais predominam a exposição de ideias, explicações, argumentos. Então, essas orações são iniciadas por conjunções ou locuções conjuntivas, substantivas, subordinadas, causais, porque, já que, visto que, como, posto que, uma vez que, desde que. Então, há também uma relação de causa e consequência. Olha só, se algo, né, algo que foi dito na oração principal, ela é a causa. A consequência vem em forma de oração subordinada adverbial, consecutiva. Então, não é possível separar a causa e a consequência de um fato, pois toda causa desencadeia uma consequência, assim como toda consequência é gerada por uma causa. O enunciador, aquele que produz o texto, pode organizar o período de duas maneiras distintas, dependendo do que se deseja enfatizar. Então, eu posso organizar, né, de maneiras distintas. Se eu quero enfatizar algo, eu vou trazer para onde? Para o início,
tá certo? Então, o preço dos combustíveis estava tão alto que, veja, o que é uma conjunção que introduz a oração subordinada adverbial consecutiva, os consumidores protestaram. Como? O preço dos combustíveis estava muito alto. Oração subordinada adverbial de causa, olha lá, os consumidores protestaram. Oração subordinada, aliás, oração principal de consequência. Eu posso inverter aí, né, a ênfase, tá? Se eu quero dar ênfase, eu trago para frente, né? O termo eu trago para frente e eu posso substituir aí, né, a ordem, tá, de ênfase que eu quero dar. Conjunções subordinativas adverbiais. Uma mesma conjunção ou locução conjuntiva subordinativa adverbial pode expressar ideias diferentes, dependendo do contexto. Por isso que é muito importante que vocês não decorem, mas que sim aprendam a identificar que sentido está se estabelecendo aquela conjunção ou aquela locução conjuntiva subordinativa adverbial. Veja, desde que é ideia de tempo. O rapaz mora com os avós desde que era criança. Há um período de tempo que ele mora com os avós, né? Ideia de condição. Ó, desde que agora com a ideia de condição. Os alunos sairão mais cedo desde que entreguem os exercícios. Ou seja, há uma condição para eles saírem mais cedo. O como, ele é utilizado de 3 formas. Ele estabelece 3 sentidos, de conformidade, de comparação e de causa. Fez o trabalho como combinado? Conforme combinado, ok. Entregou a encomenda como pedi? Conforme pedi? Ideia de comparação. Ele é ágil como um gato. Veja que é uma comparação entre a agilidade da pessoa e o gato. O bebê dorme como um anjo. Veja aí que também há uma comparação. Ideia de causa. Como estava exausto, descansou um pouco à tarde. Veja também que há uma causa aí. Qual é a consequência? Que ele descansou um pouco à tarde, já que estava exausto. Uma vez que, ideia de condição e de causa. Veja o exemplo. O jovem alcançará seu objetivo. Veja, uma vez que se esforce. Então, aí eu tenho uma condição para que ele alcance seu objetivo. Ideia de causa. O jovem alcançou seu objetivo uma vez que se esforçou. Ou seja, ele alcançou o objetivo. Essa é a causa. Né? Qual é a consequência dele ter alcançado seu objetivo? Já que ele se esforçou, uma vez que ele se esforçou. Muito bem. Aqui eu trouxe alguns exercícios, mas eu não vou mostrar para vocês, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês realizem o exercício da página 7 e a prof vai trazer para vocês essa explicação de uma forma bem clara, bem objetiva, tá? Na correção, provavelmente, da aula com a professora Suzy, tá certo? Mas se não, na terça-feira eu posto com a correção dessa atividade. Beijo, turma. Não esqueçam de responder a pergunta do fórum. Teve alguma dúvida? Responda lá. Qual é a sua dúvida? A atividade, né? Ao final de cada videoaula há sempre uma atividade sobre ela no Produção Acadêmica. Não esqueçam de realizar. E por fim, eu coloquei aqui que essa semana está sem atividade avaliativa, porém, vocês têm uma pequena atividade aí para terça-feira. Beijo, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até mais. Tchau!